Sejam bem-vindos ao Luz nas Trevas. Para quem não conhece o Luz nas Trevas, ele é o meu canal onde eu falo da minha produção de quadrinhos e também de outras coisas, como games, quadrinhos, cinemas. Então a edição de hoje é a edição especial de leitura. Dessa vez eu vou estar falando sobre o quadrinho Ultimate Homem-Aranha do Jonathan Hickman. O universo Ultimate Terra 6160 foi criado nos anos 2000 pela Marvel como um universo alternativo recontando as histórias de seus heróis do zero. De suas páginas surgiram os Supremos, que serviram como base para os Vingadores do cinema. Nesse universo, o Homem-Aranha vive novas aventuras, morre e é substituído por Miles Morales, e daí vem o Aranha-Verso. Também nesse universo, o Quarteto Fantástico trouxe várias coisas legais como os zumbis Marvel. Os X-Men também ganharam sua versão. Destaque para a saga Ultimato, em que Magneto enlouquece e mata um montão de heróis. Com o passar do tempo, a linha de revistas se desgastou e elementos desse universo foram incorporados no universo Marvel 616 durante a saga mais moderna de Guerras Secretas. Então, como foi mostrado nos quadrinhos do Venom, o criador ele retornou para o universo Ultimate e, chegando lá, ele recriou o universo do zero. Então é um universo sem super-herói nenhum, exceto o Homem de Ferro, que é o único herói assim que ele aparece e ao mesmo tempo ele é acusado de ser o vilão, de ter causado um incidente que matou um monte de gente dentro daquele universo, incluindo a May Parker. Então, falando já sobre o quadrinho do Homem-Aranha Ultimate, do Jonathan Hickman, o grande diferencial é que quem morre dentro desse universo não é o Ben Parker, e sim a May Parker. Então a tia May, ela morre dentro desse universo justamente nessa explosão, nesse incidente grave causado pelo Criador. Então, o Homem de Ferro desse universo, ele aparece para o Peter Parker na forma de um holograma e diz que a vida que ele está vivendo não era a vida que ele deveria estar vivendo, que faltou uma parte dele. E essa parte justamente seria se tornar um super-herói, combater o crime e tudo mais, tudo aquilo que não vivenciou. Então ele oferece a oportunidade do Peter Parker viver aquilo, só que agora o Peter Parker está casado, está com 2 filhos e está na casa dos 40. Então o Peter fica nessa crise de meia-idade e decidir se vai adiante ou não com essa coisa de ser super-herói. Então, esse quadrinho do Universo Ultimate é um quadrinho bem legal, porque ele é o que era para ter sido os quadrinhos da linha normal do Universo 616 da Marvel, que era para o Peter Parker ter casado com a Mary Jane, que ele casou, mas não chegou a ter filhos e envelhecer. Então, Peter Parker no Universo 616, ele continua sendo um eterno adolescente. Entende? Mesmo tendo Miles Morales vivendo naquele universo, o Peter Parker continua agindo como um adolescente eterno. Então, eu gosto muito dessa abordagem do Jonathan Hickman. Tem muita coisa legal. É tipo o que aconteceria se. O que aconteceria se o Peter Parker só fosse Homem-Aranha aos 40 anos e quem tivesse morrido num incidente tivesse sido a May Parker, não o Ben Parker, tivesse seguido mais anos de vida com o Ben Parker. Então, é um quadrinho bem interessante e ele me remete muito aos quadrinhos da década de 60 do Stan Lee, porque o que era mais interessante naqueles quadrinhos não era só a coisa do super-herói, mas os problemas do adolescente de ter que pagar as contas, ter que ajudar a tia doente, namoro, relacionamento com um amigo. Então, ele retoma essa coisa, só que com um quadrinho mais pé no chão, com uma abordagem boa, sabe? Sobre relacionamentos, mesmo um relacionamento bem maduro do Peter Parker com a Mary Jane. Então, aqui o mais interessante nesse quadrinho são os relacionamentos que vão se formando, do Peter com a família dele. Tem uma coisa bem legal que está dentro desse quadrinho, que é o J. Jonah Jameson. Ele tem uma relação diferente com a família Parker, porque o Ben Parker ele trabalha no Clarim e os dois são super amigos. Então, isso já torna a relação com o Peter Parker uma relação mais como fosse um amigo da família, entendeu? É mais paternal, é outro tipo de relacionamento, é muito divertido.
Então, o legal desse quadrinho é justamente isso, você vê como vão se formando os relacionamentos. Então, o Peter Parker desse universo, ele decide se tornar o Homem-Aranha, ele combate o crime, ele cuida dos filhos, ele tem um relacionamento bem maduro com a esposa e ele conhece o Harry Osborn, que é o Duende Verde, e a esposa dele, que é a Gwen Stacy, que a gente já sabe do passado do Peter com a Gwen Stacy em outro universo. Só que nesse universo, o legal, como eu falei, são a coisa dos relacionamentos. Quando ele encontra o Harry Osborn e a Gwen Stacy, o Harry e a Gwen Stacy já são abertos um com o outro, então ela já sabe há muito tempo que ele é o Duende Verde. Entende? Enquanto o Peter Parker ainda não tinha falado para a esposa que era o Homem-Aranha. Então esse tipo de relacionamento, essas amizades que vão se formando, vão moldando também o Peter Parker. Então tem todo um universo se abrindo nesse quadrinho. E isso aqui é só o primeiro momento, sabe? Então é um quadrinho que eu recomendo você ler, mesmo falando algumas coisinhas aqui, você ter tomado algum spoiler. É algo legal de você acompanhar, e assim que sair outras edições, eu não estou muito interessado nos outros quadrinhos, eu quero ler só esse quadrinho aqui. Assim que sair novas edições, eu faço outro especial somente para falar do Homem-Aranha Ultimate.